Muita gente tem plano de saúde e na hora que precisa, às vezes não encontra um médico que atenda pelo plano. Você conhece alguém que já passou por isso? Não consegue fazer os exames pelo plano de saúde que paga ali, todo mês? A gente vai tirar dúvidas sobre isso com a repórter Bianca Carvalho. Bianca, quando a pessoa acaba pagando por um tratamento que gostaria de fazer porque a operadora não pagou, porque o médico não está aceitando, a operadora tem a obrigação de reembolsar o cliente? Aí que tá, Meire. Se a operadora, aquele plano de saúde, ele tem uma rede credenciada, tem aqueles médicos. Acontece muito frequentemente da gente não ter o médico que a gente quer naquela lista. Ou então, a gente tinha um médico que estava naquela lista, de repente o médico se descredencia, ele não está mais lá. Aí você não quer deixar aquele médico, aí você paga a consulta e pede reembolso. O danado é que você até pode receber um valor, mas você não recebe o valor todo. A gente vai começar falando sobre isso aqui com o Diogo Santos, ele é diretor executivo do Instituto Apollo, em defesa da vida e da saúde, que cuida exatamente desses assuntos. Nesse caso aí, a pessoa tem que aceitar, diretor, o reembolso que a operadora oferece. Ela vai ter que saber que ela não vai receber a consulta inteira, mas ela recebe alguma coisa. Bom dia. Bom dia, Bianca. Bom dia, Meire. Bom dia a todo mundo de casa. Bom, nesses casos em que ela está acessando serviços médicos que não fazem parte da rede credenciada da operadora, existe uma obrigação da empresa tão somente de ressarcir os valores que ela pagaria para a rede própria. É o que se chama de reembolso de acordo com a tabela própria da operadora. O usuário ele tem que acessar os serviços médicos que são disponibilizados pela operadora que ele está vinculado, que tem a obrigação de disponibilizar médicos, hospitais e clínicas para todas as especialidades. Se ele opta pela contratação de profissionais fora da rede credenciada, ele arca com os valores que excedem aquilo que a operadora iria pagar para profissionais próprios. Ou seja, a opção é a seguinte, gente, ou você aceita, seu médico saiu, ou você se conforma com o que está lá na lista, ou então você se conforma em receber o que o plano paga de reembolso. Às vezes a consulta é 300, o reembolso é de 100 ou até menos. É assim e pronto, né? Exatamente assim, infelizmente. Tanto que essa escolha a própria escolha do plano de saúde ela deve ser precedida por uma observação da rede credenciada daquele plano. Ela tem que observar se aquela rede credenciada está adequada aos seus interesses, se tem hospitais, clínicas e médicos que você deseja se consultar. Diretor, Karina Almeida, que é uma telespectadora nossa, ela ligou lá da Várzea dizendo o seguinte, a história de que os planos não estão pagando o instrumentador cirúrgico, né? Eles mandam que a pessoa pague. Bom, se esse procedimento cirúrgico está sendo realizado dentro da rede credenciada da operadora, ela deve disponibilizar todos os meios necessários à realização daquela cirurgia. E os profissionais que precisam participar do procedimento para fornecer segurança ao procedimento é uma escolha exclusiva da equipe médica. A operadora não pode interferir nessa equipe médica para dizer quem vai estar e quem não vai estar presente naquele procedimento para fornecer segurança. Então, se por acaso ele pagou esse instrumentador, ele tem direito de ser ressarcido integralmente desses valores e a operadora não pode definir quem vai estar presente durante a cirurgia. Diretor, me fala outra coisa, em relação a essas viroses aí, dengue, chikungunya, zika, os exames. Um exame para vírus zika, gente, aqui pode custar de 900 a 3.500 e não está previsto para ser coberto pela Agência Nacional de Saúde, mas a pessoa pode solicitar. E os outros, exame de chikungunya, por exemplo, a gente tem direito, não tem? Exame de dengue e chikungunya foram incluídos dentro do rol de procedimentos mínimos obrigatórios das operadoras de planos de saúde. Entretanto, da zika não foi, certo? Apesar de ser um estado de calamidade pública, a própria Organização Mundial de Saúde já declarou estado mundial de emergência relacionado a essa patologia, a ANS ainda não introduziu, dentre as prerrogativas mínimas obrigatórias das operadoras, a disponibilização desse exame. Entretanto, as pessoas têm que saber que quem define os exames que precisam ser realizados em favor do paciente é o médico que lhe acompanha. A operadora não pode interferir nessa relação de confiança entre médico e paciente para dizer quais os exames que precisam ser feitos. Então, se por acaso ele precisar realizar, tiver indicativos clínicos que justifiquem a utilização de um exame para a identificação da presença do Zika vírus, ele pode, ou tem duas opções, ou ele busca o Poder Judiciário para poder ter acesso a esse exame, que a operadora arque imediatamente com esses valores, ou ele paga e depois busca o Poder Judiciário para ser ressarcido das despesas que teve que desembolsar indevidamente. Tá certo, daqui a pouco a gente vai voltar a conversar, porque tem outro assunto que interessa muita gente, a danada da carência. Então você fica aqui com a gente, Diogo, por favor, vamos falar sobre carência de alguns atendimentos, carência pelos planos de saúde, né? O que está na lei e o que as pessoas às vezes precisam e não têm. Daqui a pouco a gente volta. Agora a gente volta para o estúdio. Quem começa a pagar um plano de saúde geralmente enfrenta um problema, é o período de carência. Em alguns casos, cirurgias, exames e outros procedimentos acabam não sendo autorizados pela operadora
Mas será que isso pode mesmo ser feito? Vamos saber a resposta com a repórter Bianca Carvalho. Bianca, e se houver uma urgência? Primeira urgência é 24 horas. Fez o plano num dia, tem uma situação de urgência, no outro a pessoa já tem que ser atendida. Eu continuo conversando com o Diogo Santos, ele é diretor executivo do Instituto Apolo. O caso desse rapaz que morreu, esse caso poderia ser enquadrado nisso? Ele tinha um plano de saúde? Ele tinha plano de saúde, buscou serviços médicos hospitalares e foi afastado dessa cobertura de acordo com as informações expostas pela família em função de uma suposta carência contratual. Tratando-se no caso de urgência, como obviamente se tratava o caso, ele deveria ter sido atendido imediatamente em um hospital próprio da rede credenciada da operadora que ele estava vinculado. Não foi isso que aconteceu, infelizmente. As pessoas têm que saber que, apesar de lei de planos de saúde autorizar a prática da carência contratual, ela estipula prazos máximos que podem ser introduzidos dentro do contrato. Para atendimentos de urgência e emergência, esse prazo é de apenas 24 horas. Para os demais procedimentos não emergenciais, esse prazo é de 180 dias. Lembrando que para partos, esse prazo se estende para 300 dias. E para doenças e lesões pré-existentes, aquelas que o usuário sabe ser portador antes da contratação do plano de saúde, esse prazo pode se estender por até 2 anos. Ou seja, a pessoa, por exemplo, no caso do parto, já que o senhor falou, a pessoa tem que ter em vista isso, né? Está planejando engravidar, tem que ter uma antecedência para contratar o plano de saúde, porque a carência é maior. Exatamente. A carência serve justamente para que a pessoa não contrate um plano de saúde exclusivamente com o propósito de determinado atendimento. O objeto do contrato de plano de saúde é o risco eventual e incerto de atendimento médico. Então, você não pode contratar com um objetivo próprio. Entretanto, se você contratar e imediatamente depois, se for... enfim, a usuária vier a ficar grávida, ela vai ter o direito desde que tenha cumprido esse prazo de 10 meses. Com relação àquelas pessoas que estão migrando, sendo obrigadas a migrar porque o plano fechou, a gente tem ouvido muitas queixas em relação a isso, Diogo, de pessoas que migram e aí tem que responder uma outra carência, a pessoa já enfrentou a carência quando entrou no plano, aí o plano faliu, aí você migra e tem carência de novo, Bom, para esses casos, a ANS disponibiliza portabilidade extraordinária. Quando o plano de saúde está em processo de falência ou de liquidação, a ANS ela disponibiliza a possibilidade para os usuários vinculados àquela operadora poderem migrar os seus contratos para outras operadoras de plano de saúde e dispensar o período de carência que já tinham cumprido no contrato anterior. Nessas hipóteses, eles não teriam, eles poderiam contratar um novo plano de saúde e não se submeteriam a novos prazos de carência. Só me diz rapidinho o telefone de vocês. É o 0800 6000 523. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Meire.